Fala galera! Bom dia! Hoje a gente tá indo visitar outra zona arqueológica aqui perto de Valladolid. Se chama Ekbalan. Parece que essa é uma das zonas que dá pra você subir e ter uma vista panorâmica da ruína e da zona arqueológica. Vamos descobrir se rola mesmo. Um detalhe interessante das civilizações maias é que eles eram divididos em cidades e estado. Então cada uma dessas que a gente está visitando era uma cidade-estado e o poder era descentralizado. Então cada uma tem as suas especificidades, as suas arquiteturas, então é sempre muito interessante de conhecer. E Ekbalan não é muito longe, é mais ou menos uns 30 minutos daqui de Valladolid. Você pode pegar um coletivo e ir pra lá, alugar um carro, uma moto. A gente tá indo pela alternativa de alugar uma moto, porque a gente também quer ir logo depois conhecer alguns outros cenotes aqui da região. Então a gente vai tentar fazer tudo de uma vez, aproveitar que a gente vai alugar um veículo pra conseguir fazer tudo isso. Lá vamos nós de novo numa motinha percorrendo a cidade. E meia hora depois chegamos a Ekbalan. E foi bem tranquilo assim, a rota é cheia do acostamento, então tem a zona ali pra galerinha andar de moto, você vem na paz. Só não tem uma placa de entrada, a gente passou reto, teve que dar uma voltinha pra entrar, mas foi tranquilo. E logo na entrada aqui da zona arqueológica tem uma galera ali que tem uns cones e tal, eles cobram estacionamento. Foi 50 pesos a moto. Pra moto. Cheio de boa, bem organizadinho, eles entregam um ticket. Ok, agora vamos entrar. Bora! A taxa é de 531 pesos pra você entrar e te dá direito a andar aqui dentro. Relativamente caro, pensando que Chichén Itzá, uma maravilha do mundo, é 600, aqui é 530. E a gente pagou só 100 pesos pra entrar em Koba, que era bem da hora. Vamos ver. Expectativas. E passando as muralhas na entrada logo, a gente tem uma das coisas mais diferentonas que eu achei bem legal das ruínas de Ekbalan. A entrada pra zona arqueológica, ela é muito bem específica, assim. Ela é inclinada, meio complicado você subir se você estivesse lá de chinelo. E a ideia é que você suba meio inclinado, assim, quer ver? Vou tentar fazer e gravar. Numa ideia que você meio que sobe reverenciando, manja, você dá uma inclinadinha. Vamos ver, mostra aí, Bianca. Aí você também desce meio como se fosse reverenciando. E é meio perigoso. Com certeza deve ter um monte de gente que tomou um rolo aqui já. Mas eu achei a ideia genial. E logo depois da entrada aqui da zona arqueológica tem uma estrutura bem familiar e que tem em quase todas as zonas. Uma arena de Poca-Toque, que é o jogo que os maias jogavam entre si. Muitas vezes por motivos religiosos ou para resolver alguma disputa. Eles tinham que passar uma bola feita de couro por 2 aros, que tem um de cada lado. E não podia usar nem a mão nem o pé. Fora isso, tudo estava valendo. Como vocês viram pela ótima representação por aqui. E sempre vale ressaltar, né, que era um jogo, mas muitas vezes terminava em sacrifícios. Eles acreditavam que quem perdia era sacrificado como punição, mas também tem historiadores que acreditam que quem ganhava era sacrificado. Porque na cultura maia, assim, você ser sacrificado, você ganha meio que um passe direto até o céu. E um ponto positivo é que, diferente de Chichén Itzá, boa parte da zona arqueológica é coberta. E logo de cara, passando o Balcorte, você dá na Acrópole, que é a maior construção daqui. E é absurdo. E realmente dá pra subir. A Acrópolis é uma das maiores estruturas que tem aqui em Yucatán. Tem cerca de 30 metros de altura. E como a gente comentou, cada uma das cidades tem algumas coisas diferentes, mas a religião é a mesma. E
uma representação de Kukulkan. Tá aqui logo no pé da escada, representando como se fosse a cabeça da serpente e a língua dela descendo pelas escadas. Galera, não tava de brincadeira não, se não puder. De longe parece mais fácil. A hora que você chega, o negócio é bem íngreme. Mostra aqui do lado do meu joelho. Tamanho do degrau. Bora! E uma dica dada lá embaixo é que é mais fácil você subir em zigue-zague. Não fica tão inclinado. Realmente é mais fácil. Olha isso, que absurdo. Olha. E uma coisa que mais chama atenção, acho que aqui em Ekbalan como um todo, é justamente essa parte que tem as garras, não é? Os dentes. Presas. As presas desse ser mítico que foi representado aqui. E pelo que a gente estava lendo, é uma representação do monstro da Terra, que simbolizaria a entrada para o submundo. Tem várias esculturas ali em cima também que estão muito bem preservadas. Acho que é a estrutura maia que a gente viu que mais dá pra ver os detalhes, mais dá pra fazer esse paralelo. Incrível, incrível. A tumba que a gente acabou de mostrar tá no meio da subida, então ainda falta metade. Bora, zigue-zague. Caraca, a visão daqui de cima é absurda. A gente consegue ver as pirâmides daqui da zona arqueológica de cima. E dizem até que em dias bem limpos é possível ver Chichén Itzá e Koba daqui. Então... Tá bem longe. Tá bem longe daqui. Incrível, incrível. Absurdo. E é louco você imaginar que os maias construíram essas coisas tão altas aqui também para poder observar as estrelas. E como muitas civilizações pré-hispânicas, eles dependiam basicamente da agricultura. Então era muito importante para eles entenderem como utilizar o máximo de informações que eles podiam para maximizar a produção, desperdiçar menos comida. Então, provavelmente foi um dos motivos que eles se empenharam tanto em entender e é realmente absurdo. Descer é um desafio também. Olha isso. E aí, vocês teriam coragem de entrar ali? Certeza que tem um monstro maia te esperando ali dentro. Onde tem placa tem história. Eu queria escorregar ali, mas tem uma plaquinha exatamente falando pra não escorregar. Mais uma pirâmidezinha pra gente subir. Hoje são poucas as ruínas maias que pode subir e a tendência é elas irem cada vez mais sendo proibidas de ter mais contato. Então, tem que aproveitar. A zona arqueológica aqui não é muito grande, tanto que ali é a entradinha, aqui é a zona onde está e a Acrópole está ali no fundo. Era comum para os maias construírem pirâmides em cima de pirâmides. E nessa pirâmide que a gente está aqui, ela tem algumas, parecem escadas, mostram que provavelmente existiu uma pirâmide embaixo dessa daqui. Historiadores acreditam que a cada ciclo maia, eles construíam uma nova iteração em cima das pirâmides, para cada vez elas ficarem mais altas. No geral, eu achei ela bem concisa e extremamente bem preservada. É uma zona arqueológica bem reduzida, só que as partes que a gente conseguiu ver aqui, extremamente bem detalhadas, muita coisa preservada e até reconstruída. Sim, sim. Eles deram uma reconstruída em algumas partes, que nem essa da entrada. O teto era caído, então eles deram uma acertada no teto.
E o mais legal é que quanto mais a gente vai entrando em contato com a cultura maia, mais a gente vai pegando esses detalhezinhos de representações de Kukulkan, todos os detalhes de religião, o Pocatoque, que está presente em todas as zonas também. É incrível, assim, eu adorei. E dá pra subir. Dá pra subir. Então acho que a vista panorâmica também foi incrível, incrível. Com certeza. Achei que valeu, assim, eu tava achando meio caro no começo, mas é uma experiência bem diferente das outras zonas arqueológicas. Vale a pena. E é isso pro vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir. Comenta aqui embaixo, conta pra gente o que você achou. Agora a gente já passou por várias zonas arqueológicas com muita cultura maia. Escreve aqui pra gente o que você achou. E não esquece de se inscrever no canal, porque a gente ainda vai passear bastante pelo México. Se você curtiu ruínas, temos os vídeos de Coba, mas também tem o vídeo de Chichén Itzá, que foi a última ruína que a gente visitou antes daqui. Com certeza vale a pena e é uma das maravilhas do mundo. Tchau! As paletas mexicanas não tem todas aquelas coisas que a gente vê, só que todas que a gente experimentou até agora são de fruta, são ótimas. É muito bom, mas saudade de leite ninho com Nutella. É fruta, é leite com fruta. É bom.